Olá, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa decisão do Supremo que mexe com a vida de milhões de brasileiros, a famosa alta programada do INSS. Sabe, aquele sistema que já define uma data para acabar o auxílio-doença? A grande pergunta é: isso pode? É constitucional? Pois é, o STF bateu o martelo e a gente vai entender direitinho o que ficou decidido. Mas antes da gente começar de vez, aquele recado rápido. Se esse tipo de análise detalhada te interessa, já deixa o like, segue o nosso canal e compartilha. Isso dá uma força enorme para a gente levar essa informação para mais gente. Para organizar bem as ideias, esse aqui é o nosso roteiro de hoje, ok? Primeiro, vamos entender o que é essa tal de alta programada. Depois, como é que ela virou lei. Em seguida, a gente entra na batalha jurídica que rolou no Supremo, vê o veredito final e, o mais importante de tudo, por que os ministros decidiram dessa forma. Vamos lá! Bom, para a gente conseguir entrar nessa polêmica, a gente precisa primeiro entender o conceito básico, né? Afinal de contas, o que é essa tal de alta programada? Pensa assim, de um jeito bem simples. A alta programada é como se fosse uma data de validade para o benefício. Na hora em que o perito do INSS concede o auxílio, ele já faz uma estimativa de quanto tempo a pessoa vai levar para se recuperar e pronto. Já marca lá no sistema o dia exato em que o pagamento vai parar. Tudo automático, sem precisar de uma nova perícia para ver se a pessoa melhorou mesmo. E aqui tem um ponto fundamental. A gente precisa lembrar da natureza desse benefício. O auxílio por incapacidade temporária, o nome já diz tudo, né? Ele não é para sempre. Ele foi criado para cobrir aquele período específico em que a pessoa está se recuperando. Essa característica temporária é a peça-chave de toda essa discussão. Beleza, vamos agora para a próxima etapa. Como é que essa prática, que já existia, de repente virou lei e deu início a essa briga jurídica toda? E aqui está o pulo do gato. O que antes era só uma norma interna do INSS, uma regra que, aliás, vivia sendo derrubada na justiça, virou uma exigência por lei com uma medida provisória lá em 2017. A partir daquele momento, a alta programada deixou de ser uma, digamos, opção administrativa e passou a ser a regra do jogo, obrigatória. O sistema novo ficou bem direto, bem preto no branco. Ou o perito já define na hora uma data para o fim do auxílio, ou, se por algum motivo ele não fizer isso, a própria lei já impõe um prazo padrão, 120 dias. A única maneira de estender esse prazo é se o próprio segurado, ativamente, pedir uma prorrogação antes que o tempo acabe. Agora, a gente chega na parte mais interessante, a forte contestação jurídica que essa nova lei sofreu. Vamos analisar os argumentos centrais que fizeram esse caso parar lá no STF. A grande pergunta que chegou na mais alta corte do país foi basicamente essa. Essa regra nova, ela é justa? Ela está de acordo com a nossa Constituição? Pensem na situação da Regina, um caso hipotético. Ela consegue o auxílio com uma data de fim já marcada. Chega o dia e ela ainda não se sente bem para voltar a trabalhar. Mas o benefício é cortado do mesmo jeito. Foi exatamente esse tipo de situação que acendeu todo o debate. Então, quem era contra a lei levantou 3 argumentos técnicos e bem fortes. O primeiro, não existia urgência para justificar uma medida provisória. O segundo, a regra era de direito processual, um tema que é vedado para MPs. E o terceiro, que era o argumento mais complexo, era de que a MP violava uma proibição bem específica da Constituição. E olha, não era uma briga pequena, viu? Como aponta o especialista Ivan Kertson, a alta programada sempre foi um tema polêmico, muito criticado no meio jurídico previdenciário. Isso mostra que a controvérsia era antiga e profunda. Ok, a gente está prestes a chegar na decisão final do Supremo. Esse tipo de análise detalhada pode, de verdade, ajudar muita gente a entender seus direitos. Então, se essa análise está sendo útil, que tal fazer uma pausa rapidinha e compartilhar com os amigos ou nas redes sociais? É a melhor maneira de apoiar nosso canal e nos ajudar a criar mais conteúdos assim. Então tá, depois de toda essa discussão, de todos esses argumentos, o que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu? É isso aí, constitucional. Por unanimidade, o STF declarou que o sistema da autoprogramada não viola a Constituição. A lei está valendo. Certo, mas agora o ponto crucial é entender o porquê. Por que os argumentos contrários não convenceram os ministros? Vamos detalhar a lógica do tribunal para derrubar cada um daqueles 3 argumentos que a gente viu. Sobre a falta de urgência, o STF basicamente disse o seguinte: essa é uma avaliação que cabe mais ao Executivo e ao Legislativo. O governo apresentou os motivos dele, falou em falhas no sistema, aumento de gastos, resultados de auditorias. Enfim, o tribunal entendeu que era uma decisão de natureza política e decidiu não interferir.
Quanto ao segundo argumento, o tribunal fez uma distinção bem importante. Ele disse que a lei não estava falando sobre como um processo deve correr na justiça. Ela estava falando sobre a natureza do próprio direito ao benefício. E definir a duração, as condições de um auxílio, isso é direito material, não processual. Para a gente entender o último e mais complexo argumento, a gente precisa conhecer essa regra aí, o artigo 246 da Constituição. Ele funciona como uma espécie de trava. Ele proíbe que medidas provisórias sejam usadas para regulamentar artigos da Constituição que foram modificados por emendas num período de tempo bem específico. E esse slide aqui ilustra perfeitamente o ponto do tribunal. O trecho que fala da cobertura para doença, vejam só, não mudou de forma substancial. A Emenda Constitucional 20, de 98, mexeu mais na estrutura financeira do sistema todo, no equilíbrio das contas e não na essência do benefício por incapacidade. E com base nisso, o STF concluiu duas coisas. Primeiro, que a mudança no artigo 201 da Constituição não foi tão substancial assim a ponto de acionar aquela trava do artigo 246. E segundo, que a MP estava, na verdade, alterando uma lei comum, a Lei 8.213, e não regulamentando a Constituição de forma direta. Resultado, o terceiro argumento também caiu por terra. E assim, o STF fixou a tese oficial para o tema 1196, colocando um ponto final na discussão jurídica. A estipulação de um prazo estimado para o auxílio-doença é oficialmente e de uma vez por todas constitucional. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A alta programada é uma ferramenta necessária para dar eficiência administrativa ao sistema ou ela representa um risco para a proteção social do segurado? A decisão legal está tomada, mas o debate na sociedade, esse com certeza continua. E essa foi a nossa análise de hoje. Muito obrigado pela companhia de todo mundo até aqui. Para mais conteúdos aprofundados como este, não deixem de seguir o Direito Cast no Spotify, onde tem tanto áudio quanto vídeo. E um último pedido. Deixar o like nesta análise é muito importante para a gente. É o jeito de sabermos que esse tipo de conteúdo mais denso é o que vocês querem ver por aqui. Para os vídeos é só procurar por Direito Cast no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima.